A espetacularização está cada vez mais presente no cotidiano das sociedades atuais. O espetáculo pode ser observado em diversos locais, como no espaço midiático, na política e na religião. Muitos cristãos parecem viver um cristianismo invertido, e como diz um filósofo, no mundo realmente invertido, a verdade é o momento do que é falso. Vivemos em uma sociedade cristã do espetáculo, onde se cultua personalidades que considera a imagem o mais importante. Nesse contexto de uma sociedade cristã individualizada, fluida e efêmera, construir uma imagem de si mesmo é a maneira mais eficiente de viver em uma sociedade do espetáculo. O verdadeiro cristianismo de Cristo é o inverso de tudo isso. O verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo, ele é puro e simples, porque tem a ver com o Deus que se encarnou. Ele esteve entre nós, viveu de forma simples, humilde, mostrando que Ele mesmo é o Salvador de todos os grupos, que Ele não faz acepção de pessoas, e que Ele, sendo o próprio Deus, Ele quis vir ao mundo e salvar os pecadores, salvar pessoas como eu e você. Assim, o cristianismo, ele não tem o glamour, ele não tem esse espetáculo que muitas pessoas querem colocar dentro do cristianismo. Mas falar do cristianismo é falar dessa simplicidade de um Jesus Salvador, que mesmo sendo Deus se humilhou e veio ao mundo para nos ensinar que Ele mesmo é o Salvador de todos nós. É muito interessante notar que desde muito tempo existe essa glamorização da personalidade. Nós temos um relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, em que Pedro e João, eles estão ali no templo e eles observam um coxo que fica ali pedindo alguma coisa, e de repente eles, em nome de Jesus, diz para aquele homem andar e ele anda. Ou seja, o milagre de Jesus, é Jesus que fez o milagre através desses dois discípulos. E ali, as pessoas que viram isso, viram esse milagre, começaram a olhar para Pedro e João com os olhos de quem queria realmente colocá-los como as personalidades mais importantes, queriam celebrar os dois. É interessante notar que Pedro, ele já vai contra isso, ele vê ali aquela multidão, aquelas pessoas admirando ele, e ele aproveita essa oportunidade para dizer que não era por aí, que a personalidade deles, aquilo que eles eram, não era suficiente para salvar aquela pessoa, para curar aquela pessoa. Então, ali, Pedro usa aquele momento com amor e com sabedoria para dizer para aquele pessoal, e ali muitos eram judeus, porque estavam no templo, mostrar para eles que quem curou aquela pessoa é Jesus. Então nos ensina que somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode curar. Esse é o cristianismo que vem de Cristo, que não vem de uma personalidade, de uma pessoa que é celebrada. Então nós temos um princípio aqui que somente Cristo pode salvar, só Ele pode nos dar a graça. A salvação vem de Cristo e não de personalidades que querem se exaltar, querem ser melhores até que Cristo e querem ter esse nome celebrado nos dias de hoje. Diante dessa situação vivida por Pedro e João, é muito importante notar que eles poderiam muito bem ser celebrados, poderiam aceitar essa celebração para eles e achar que isso era normal. Mas não foi o que aconteceu. Eles então afirmam, deixam bem claro para a multidão, é Cristo que salva, é Cristo que curou aquele homem. E deixa bem claro também que, para os judeus, que eles fizeram algo por ignorância, mas fizeram. Eles condenaram Jesus à morte. Ele então vai explicar isso, dizer que mesmo naquele momento da oportunidade que eles tinham de soltar Jesus, eles não quiseram. Eles preferiram Barrabás. Daí então, Pedro, no seu discurso, ele desenvolve o pensamento para mostrar para aqueles judeus que eles eram culpados
da morte de Jesus, mas eles fizeram por ignorância. O que está dizendo é que Jesus é tão maravilhoso que ele derrama graça sobre as pessoas que são inimigas dele. Então o que Pedro está dizendo é que aqueles homens precisavam arrepender de seus pecados e crer em Jesus, se converter a Jesus. Esse é o grande segredo do Evangelho puro e simples. É saber que quem é o Salvador é Jesus. E o que ele exige de nós é o arrependimento para a conversão, para a salvação. É quando eu me arrependo de fato e de verdade, com a minha mente e as minhas atitudes, eu mudo totalmente e eu começo a seguir os passos de Jesus. Assim é o convertido, assim é o que serve a Cristo. Por isso, esse acontecimento, ele marcou porque ele mostra claramente que as pessoas elas querem uma personalidade para elas cultuarem. Mas a Bíblia diz que o único que deve ser cultuado é nosso Jesus, o nosso Salvador, porque foi Ele que veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou. Somente Ele pode curar as pessoas, pode salvar as pessoas, mas para isso Ele chama cada um de nós ao arrependimento e à conversão. Que Jesus seja o único celebrado na sua vida e na sua família. Que a graça de Deus envolva vocês e que vocês sigam esse caminho de vida e de paz.